Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a Sandvik pela oportunidade de representar a empresa e também a revista Minérios e Minerales pela realização desse evento. Tem sido bastante produtivo e interessante. E o tema que eu vou trazer hoje é otimização de câmaras de britagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre britadores, que é um tema que eu gosto bastante, né, que eu estou envolvido no meu dia a dia, e eu acho que posso trazer algumas informações importantes para vocês. Me apresentando, meu nome é Conrado Guimarães, eu sou engenheiro de aplicação na área de equipamentos de britagem e peneiramento, estou na Sandvik já há 9 anos. Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma pergunta e queira entrar em contato diretamente comigo, é só mandar um e-mail ou me telefonar que a gente responde da melhor forma. E eu vou iniciar, né, a minha apresentação passando alguns conceitos básicos sobre britadores, porque eu imagino aqui que é um público bem diversificado, então, às vezes, nem todo mundo tem um know-how sobre como funciona o britador, o que envolve um processo de britagem, então eu vou falar aqui de maneira mais superficial, só para dar contexto ao que eu vou apresentar posteriormente. O foco desse trabalho vai ser a apresentação de um case de um britador cônico, que a gente fez uma otimização, né, de uma câmara de britagem. E o que é o britador? O britador cônico ele é um equipamento que ele é utilizado em estágios de britagem secundária, terciária ou quaternária. E qual que é a função dele? A função dele é receber, ele é alimentado, né, ele recebe uma alimentação de uma certa granulometria, e ele entrega um produto de uma granulometria mais fina. E essa granulometria vai depender da finalidade, pode ser para alimentar um próximo estágio de britagem, ou já é produto final, ou alimentar um circuito de moagem, por exemplo. E o princípio de funcionamento do britador cônico, ele é classificado como um equipamento de compressão, né, um britador de compressão. Então, para realizar o processo de britagem, ele fragmenta a rocha fazendo a compressão desse material. Então, a gente tem duas peças que a gente considera, né, que elas são como se fosse o coração do britador, que é o manto e o revestimento. Então, o manto ele se movimenta de forma excêntrica, então, conforme o material vai passando nesse britador, esse material vai sendo esmagado e fragmentado para sair o produto final. Por conta desse processo, é inerente que ocorra desgaste. Então, o britador, durante toda a vida útil dele, ele estando operando, você vai ter o desgaste do manto do revestimento, que são peças fabricadas em aço manganês. Então, é impossível você evitar o desgaste. Então, durante toda a vida útil do equipamento, essas peças serão trocadas de forma periódica. E o que pode ocorrer durante a vida útil desse equipamento? Muitas vezes, esse equipamento foi dimensionado para uma certa condição, porém o processo de britagem ele é muito dinâmico. Às vezes há uma alteração na lavra, o desmonte mudou, a malha de peneiramento alterou, e muitas vezes o pessoal esquece de olhar para o britador. Então, o britador ele foi dimensionado para uma condição, porém hoje o processo está diferente, e isso vai fazer com que ele trabalhe com uma performance não muito boa e que ocorra desgaste de forma prematura, um desgaste localizado, e isso vai fazer com que essas peças elas sejam trocadas de uma maneira prematura. E o estudo de caso que eu vou trazer agora é de uma mina de cobre nos Estados Unidos, localizada no Arizona, que é a maior mina de cobre, a maior mina a céu aberto dos Estados Unidos, processando aproximadamente 105 mil toneladas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o foco do estudo será o britador secundário, que são 4 britadores Sandvik modelo CH880. Esse britador, como eu falei, está instalado no estágio secundário. O revestimento é um revestimento médio-grosso, manta do tipo A. Quando a gente fala de britadores cônicos, a gente tem uma gama muito grande de revestimentos, né, começando de um revestimento mais grosso até uma britagem mais fina, e a seleção desse conjunto depende de muitos fatores, né, de aplicação que eu não vou entrar em detalhes, mas
E esse britador é alimentado com a granulometria de 50 a 203 milímetros, porém, a maior parte do material da granulometria estava concentrado próximo da fração mais fina. E a vida útil inicial estava em torno de 600 a 800 horas. E a gente identificou, né, que o padrão de desgaste estava um pouco irregular, porque o desgaste estava concentrado mais na região inferior da câmara de britagem. E conforme a gente identificou esse desgaste irregular, a gente utilizou um software que a Sandvik dispõe, que é exclusivo para otimização de câmaras de britagem, que a gente utiliza somente na fase de pós-venda, porque para utilizar esse software a gente necessita de informações reais do processo. A gente não pode trabalhar com dados teóricos, então a gente precisa de uma curva de granulometria real, uma curva de produto, saber a pressão do equipamento, o consumo de potência para poder utilizar esse software. Então, esse aqui que vocês estão vendo era a manta original, do tipo A, e a gente fez uma proposta para esse cliente para utilizar uma manta do tipo FlexFeed, que ela foi construída em cima desse mesmo perfil, porém a gente acrescentou umas espécies de ressaltos na boca de entrada, por isso que ela chama FlexFeed, né, de alimentação flexível. Ela ficou com a abertura na boca variável. Isso fez com que a zona de britagem, que anteriormente estava concentrada mais na região inferior, a gente conseguiu deslocar ela mais para cima do manto. E isso fez com que o desgaste passasse a ser um desgaste mais uniforme em toda a superfície do revestimento e da câmara de britagem. Isso é importante porque quando um britador está com um desgaste muito localizado, às vezes ele perde muito tempo de vida útil porque você é obrigado a trocar o conjunto de revestimento. E isso acaba gerando um ônus que não desnecessário, né, para a operação. Então, como eu comentei, as zonas de britagem ela deslocou para cima, então a gente conseguiu obter um padrão de desgaste regular, utilizando toda a superfície do jogo de revestimentos. E devido a isso, né, que a gente restringiu um pouco a abertura, o equipamento perdeu um pouco da vazão volumétrica dele, porém o nosso equipamento ele tem excentricidade variável, então para compensar essa redução na capacidade volumétrica, a gente aumentou a excentricidade. E aqui eu vou passar o resumo dos resultados que a gente obteve, né, com essa otimização. A gente conseguiu um aumento na vida útil do conjunto de manto e revestimento em 70%, era aproximadamente 700 horas, e a gente obteve uma média de 1.200 horas. Como eu comentei, a gente aumentou a excentricidade de 40 para 44 milímetros, isso é uma funcionalidade dos equipamentos da Sandvik, então a gente consegue sempre ajustar a vazão do equipamento de acordo com o processo, isso gera muita flexibilidade, e o mais importante, né, mantendo o produto constante. Porque quando a gente mexe numa câmara de britagem, é um tema muito sensível, porque você pode ter uma alteração no produto, o britador pode ficar inadequado. E a gente conseguiu, essa frase está meio confusa, mas a mensagem é que a gente conseguiu reduzir 25% no custo de peças de desgaste. Então, dentro do custo global da tonelada, aquela fração que corresponde às peças de desgaste, a gente conseguiu uma redução de 25%. Então, não é o custo global, é somente naquela fração das peças de desgaste. E a mensagem assim, que eu gostaria de passar para vocês com essa apresentação é que, para quem está envolvido com britagem, seja na operação, processo, manutenção ou compras, para não tratar a questão de peças de desgaste como commodity, preço por quilo. Porque por trás daquela peça tem todo um know-how que só o fabricante do equipamento conhece, e somente o fabricante original do equipamento vai poder dar o suporte para que você, na sua operação, na sua mina, seja numa mina de minério de ferro, de cobre ou de agregados, somente o fabricante original vai poder te ajudar a obter o máximo do equipamento
e obter os resultados esperados. Então, é isso aí que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos.